Beleza, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Hector, estou aqui com o Ricardo. A gente vai falar sobre os desafios da plataforma de comentários, né? Como o Bernardo até falou ali um pouquinho antes, as pessoas perguntam o que a gente usa de tecnologia, né? O que a gente passa ali no nosso dia a dia, e a ideia é realmente trazer a realidade da plataforma de comentários, né? O que a gente usa ali, quais são as tecnologias que a gente usa e quais os desafios que a gente vem passando ao longo do tempo. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Hector, eu sou desenvolvedor há 4 anos ali na Globo, sou carioca e eu estou alocado no escritório do Rio de Janeiro, naturalmente, né? E eu estou dentro do Hub Digital, dentro do time de interatividade. É um time que cuida não só da plataforma de comentários, mas de outras plataformas que possibilitam o engajamento com o usuário final ali, né? Seja votação, quiz, esse tipo de coisa, né? E o Ricardo também está aqui. Fala aí, Ricardo. Então, galera, me chamo Ricardo, eu sou dev há mais ou menos 5 anos, já de experiência e tal. Estou na Globo há bem pouco tempo, eu entrei no ápice da pandemia, acho que em março mais ou menos, não, em junho e tal. Eu sou maranhense, também trabalho junto com o Hector ali no time de interatividade, tal, nesses projetos de quiz, de comentário, de votação, todos esses projetos que mexem com algum tipo de interação com o usuário final e tal. E, em tese, eu estou alocado no escritório de Porto Alegre, mas por conta da pandemia, né, eu tô home office aqui do Maranhão, né. E aí, começando aqui a apresentação, galerinha, pode passar aí, Big Hector? Passei. Já Show. foi? Pequeno delay aqui. Não, é tranquilo. Então, eu acho que uma coisa boa de a gente falar aqui antes de a gente falar sobre os desafios, né, que a gente passou lá na plataforma de comentários e tal, é bacana a gente meio que definir o escopo, né, do que essa plataforma ela é composta para que a gente possa ir estendendo aí os desafios, né. E aí, uma coisa que a gente trouxe de bacana aqui para falar sobre a plataforma é que ela é uma plataforma que ela é acessada por várias visões de pessoas diferentes, né. Então, a gente tem o comentarista que está ali comentando na plataforma, tem o moderador, tem o desenvolvedor que mantém a plataforma ali e tal. E aí a gente trouxe aqui algumas coisas que são necessárias para que essa plataforma ela funcione de fato, né? Então, assim, para o comentarista, o usuário que está lá comentando, né? Acho que uma feature que é importante que ele tem ali é poder enviar os comentários, né? Poder acessar ali uma história lá dentro de algum site da Globo, do G1, do G-Show e tal, e poder comentar. Ele também pode interagir com outros comentários, né? Pode dar, responder um outro comentário, dar um like, né? Ele também precisa ter algum tipo de feedback lá na interface dele, de quem está comentando, para poder saber se ele infringiu alguma regra ali da plataforma e tal. Mas enfim, pode passar aí, Bigate. Beleza. Então, vendo a visão ali do moderador, ele também tem algumas funcionalidades, por exemplo, ele tem que ter a possibilidade de poder moderar comentários, ele pode... Passa aí, Bigate. Pode fazer algumas operações ali na plataforma para poder entender se as regras elas estão sendo aplicadas da forma correta, né? Porque toda a comunidade ali de comentários ela tem algumas regras, então ele pode poder banir os usuários se ele perceber que algum usuário está ali infringindo alguma regra e tal. Ele também tem a possibilidade de visualizar informações sobre uma comunidade, que é a comunidade que ele está moderando, e tomar algumas atitudes em cima disso. E também precisa ter algum tipo de integração com outros serviços de editoria, né? Aqui na Globo a gente tem um sistema que a galera de editoria usa para poder colocar as histórias ali no ar e tal. E é bem interessante que para o moderador ele consiga ter uma integração entre esses dois serviços. Até para ele saber que aquela história ele está tendo aqueles comentários e tal, e outros serviços tipo de login, coisas nesse sentido. E aí também tem o lado do desenvolvedor, né? Para a gente poder manter uma plataforma ali de comentários ativa e funciona bonitinho, a gente precisa ter possibilidades ali na plataforma de, por exemplo, ter algum tipo de integração com serviços de login, né? Tipo, o usuário poder logar com o Google, com o Facebook, com a rede social que ele prefere, para poder fazer todos os cadastros dele lá de usuário e tal. A gente, como desenvolvedor, né, e meio DevOps aqui, precisa ter algum tipo de mecanismo de monitoração, métricas, sobre como é que está funcionando ali a plataforma, para a gente saber se está tudo funcionando direitinho, se o tempo de resposta das requisições que a gente tem tá indo ali de boa e tal. E a gente também, como desenvolvedor, a gente também quer poder permitir que essa plataforma ela seja integrada com outros serviços que a gente tem aqui na Globo, ou de outras APIs que a gente tem aqui para enriquecer algumas funcionalidades, tipo a moderação e tal. E, por último, mais ou menos importante, né, poder a gente ter ali o deploy e escalonamento da app facilitado, né, uma vez que, uma plataforma de comentários é uma plataforma que ela acaba sendo muito sazonal, assim, no sentido de que, pode vir que apareça uma história, de repente, G1 noticia uma coisa bombástica e a galera começa ali a comentar engajadamente, e aí isso requer que a gente também tenha uma infra que seja mais escalonada, para a gente poder aguentar essa carga desses usuários que estão comentando ali, né.
E aí, só trazendo aqui alguns números para vocês, a gente pegou aqui uns números da nossa plataforma atualmente lá no G1, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos 250 mil, mais de 250 mil usuários cadastrados ali no G1. Esses 250 mil usuários estão comentando ali, fizeram mais de 3 milhões de comentários, né? Aproximadamente ali 3 milhões de comentários. E lá no G1 a gente teve um recorde de operações de 50 mil operações por segundo, né, que é uma quantidade ali bem grande de pessoas ali reagindo, comentando ali ao mesmo tempo, né? Então são requisitos que a gente considera que são bem importantes para uma plataforma, e isso é levado como requisito funcional mesmo dessa plataforma, né? E esses números aqui, esses são apenas os números que a gente tem do G1, né? A Globo, ela tem outros serviços na internet, né? Tem o GE, tem o G-Show, tem vários outros sites que tem outros números, e ali totalizando, acaba que é uma quantidade muito grande de requisições que a gente está recebendo. Isso aí. Beleza, então vamos falar, né, para a gente poder introduzir os nossos desafios, o que a gente passou como desafio, a gente quer falar sobre a plataforma que a gente considera antiga de comentários, porque a gente está num procedimento aí de migração para uma plataforma nova. Mas muitos dos nossos problemas ali, dos nossos desafios, vieram dessa plataforma antiga. E essa plataforma antiga, ela tinha uma realidade ali um pouco complicada, né? Então, aí a gente está listando algumas características dela. A infraestrutura dela era física e era fixa, né? Era uma infraestrutura toda dedicada para comentários. No caso, eram duas máquinas de muitas CPUs, acho que de 32 GB de RAM, ou 64, alguma coisa assim. Eram duas máquinas muito potentes, mas só que você tem uma infraestrutura física, fixa, inclusive, pode ser ruim, né? Você não tem uma infraestrutura flexível, você não pode ajustar ela de acordo com o uso, de acordo com o uso por produto, né? Porque, como o Ricardo comentou, a gente tem o G1, mas também tem o Globo Esporte, também tem o G-Show. Cada um desses tem um diferente uso da plataforma de comentários. Então, uma infraestrutura física tinha esse aspecto ruim. Outro aspecto ruim dela eram os deploys. Então, deploy em máquina física exigia um conhecimento técnico ali mais específico de toda a infraestrutura que passava, né, da stack de comentários ali. Então, os deploys, a realidade que a gente tinha é que eram muito demorados, eles demoravam algumas horas, nos piores casos, e sempre precisava de um analista de infraestrutura para apoiar isso, né? E até envolvia downtime em alguns casos. A pessoa precisava estar lá de madrugada, um desenvolvedor e um analista de infraestrutura para fazer isso. A gente tem a dificuldade em escalar a aplicação. Como eu comentei, a gente tinha uma infraestrutura física fixa, e escalar envolvia botar mais máquina ali, que às vezes também ia custar muito caro. E não só isso, a aplicação em si ela não era muito escalável, né? O código da aplicação não escalava tão bem. A gente tinha uma única base de dados para todos os produtos da Globo. Então, como eu falei, a gente tinha toda a infraestrutura ali compartilhada entre G1, Globo Esporte e G-Show, e isso tinha alguns aspectos ruins, né? Você não conseguiria atender cada um de acordo com o seu caso de uso. A gente tinha um código legado difícil de manter. É um código que ele evoluiu ao longo de muitos anos, ele foi construído dentro da Globo, e ele estava com, assim, você abriu o projeto e você tinha problemas para fazer o setup dele na sua máquina, você tinha problemas para rodar os testes, enfim, era um código que estava sendo bem complicado de manter. E a gente tinha pouca monitoração, a gente tinha um alerta lá que só via se o serviço estava rodando ou não, mas a gente gostaria de alertas mais específicos, né? Alertas em cima de parâmetros mais específicos de comentários, como, por exemplo, a latência dos requests, a latência de um request específico, a disponibilidade da aplicação, esse tipo de coisa, e a gente não tinha. Então, tudo isso contribuía para que o tempo de entrega fosse reduzido, quer dizer, o tempo de entrega fosse maior, a gente demorava mais para entregar, e a gente tinha pouca capacidade, pouca produtividade e pouca capacidade de inovação. A gente não podia ficar botando novas features com facilidade diante dessa realidade aí. Então, idealmente, a gente queria mudar essa realidade. Essa aí é uma tela de comentários, a tela de moderação de comentários, que é o editor que tinha acesso a essa tela, ele poderia aprovar ou reprovar os comentários. E essa aqui já é uma tela do que o usuário final vê, é onde ele vai lá e comenta, ele responde às pessoas, dá like, denuncia. Então, isso aí é da plataforma antiga de comentários. Mas a gente, então, começou uma busca para procurar soluções comerciais ou não de plataformas de comentários, porque já que a gente tinha um código ali legado, difícil de manter, a gente também queria trazer isso para o nosso novo ecossistema de comentários.
Então, a gente procurou diversas soluções e chegou no CorelTalk. O CorelTalk, ele é de uma empresa chamada Vox Media. Ele é open source, ele é mantido pela Vox Media, ele está sendo ativamente mantido, está sempre tendo commit, novos releases lá. E ele tinha muitas características que eram bem que a gente procurava, né? A gente também estava querendo alguma coisa que fosse essa questão de ser ativamente mantido, de ter tecnologias de ponta ali, também era uma coisa que a gente estava querendo. O Talk, o que ele traz ali de tecnologia é para o back-end. Ele utiliza Node e TypeScript, e no front-end ele utiliza React, e ele tem uma API em GraphQL, tanto para o uso próprio do CorelTalk, quanto para o uso externo dos desenvolvedores ali que queiram fazer algum tipo de integração. Então, ele trazia ali tecnologias bem recentes, assim, bem modernas, e ele é um código, assim, se você olhar lá a qualidade do código, ele é um código muito bem testado, muito bem mantido. Então, enfim, desse ponto de vista, o CorelTalk satisfazia as nossas necessidades. Uma outra questão é que o CorelTalk, ele é multi-tenant. O que significa ser multi-tenant? Significa que numa única instância, numa única instalação da aplicação, você consegue ter meio que subinstalações ou subinstâncias da aplicação. E isso é perfeito para a nossa realidade, porque a gente tem muitos produtos da Globo, né? A gente tem o G1, o GE, o G-Show, e a gente gostaria de ter, em determinados casos, ter vários produtos dentro de uma mesma instalação do CorelTalk. E ele oferece isso para a gente também. Uma outra característica dele é que ele satisfaz a GDPR. A GDPR é o equivalente da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem aqui no Brasil, né? Só que é europeia. São as leis que protegem ali a privacidade do usuário, né? Que estabelecem diversos mecanismos para que o usuário não tenha sua privacidade violada, etc. E o Talk, ele traz diversas funcionalidades que satisfazem a lei de lá. E, embora a nossa lei aqui seja um pouco diferente, né? Nossa lei tem algumas questões a mais, se eu não estou enganado. O fato de já satisfazer metade do caminho, né, digamos assim, já é muito bom para a gente também. Então, isso também contou muito positivo para a nossa decisão. Esse aí é um print que vocês estão vendo da tela de moderação de comentários, onde o editor pode aprovar ou rejeitar um comentário. Vocês conseguem ver ali também as abas, ele tem várias funcionalidades, por exemplo, na aba de comunidade, a gente consegue ver todos os membros que estão comentando. Dá para também... Tem um dashboard ali onde você consegue ver os números de comentários surgindo ao longo do tempo. Então, em termos de moderação, da visualização que dá para o moderador, é uma ferramenta bem completa também. E para o usuário final, essa é a tela que ele tem, ele consegue curtir comentários, escrever comentários, responder, abrir uma thread de comentários, né? Denunciar comentários. Então ele tem tudo o que a gente precisava realmente. Uhum. E do ponto de vista de ser uma aplicação open source, a gente aqui na Globo valoriza muito aplicações open source, a cultura open source, tanto é que a gente tem projetos open source aí relevantes, como o Tsuru, o Tambo, o Clapper, e o Talk, por ser open source, a gente também gosta de poder contribuir de volta ali com a comunidade, né? Então, a Globo provavelmente é um dos maiores cases de uso do Coral, a gente já está usando ele há um certo tempo, mais de um ano, se eu não estou enganado, e a gente, então, tem muitos insights ali, muitas ideias, a gente consegue encontrar bugs às vezes, e a gente leva isso de volta para a comunidade, leva isso de volta ali para o projeto open source. E a gente traz ideias também para a aplicação, e a Vox Media, ela também conversa bastante ali, né, pelo GitHub, enfim, a gente tem uma troca muito amistosa com eles. Isso é bem legal também, porque a gente vê a aplicação evoluindo junto com os nossos inputs ali. E, eventualmente, acontece da Vox Media decidir por não aceitar uma ideia nossa ali de feature ou outra, né? Então, a gente também tem esse lado de ter que manter um projeto open source que ele evolui por sua conta própria, né? A gente é só um usuário desse projeto open source. Então, eventualmente, quando a Vox Media não aceita uma feature, um pedido de feature nossa, a gente também tem que fazer a feature aqui do nosso lado de alguma forma, né? A gente evita mexer no código base para que não tenha conflito com o código base lá do GitHub, porque isso é ruim, né? Toda vez que a gente atualiza uma versão, a gente precisa pegar o código base, dar um pull, né, do nosso código base. Se a gente tiver mexido nele para fazer uma feature nossa ali, ou qualquer coisa, vai ficar dando conflito, vai dificultar a manutenção do projeto, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a gente evita fazer.
a gente procura criar uma nova aplicação, ou, enfim, qualquer tipo, às vezes criar uma aplicação de proxy ali para fazer uma feature que a gente não tem ali no talk. A gente procura sempre alternativas para lidar também com esses imprevistos, vamos botar dessa forma. E agora o Ricardo vai contar para a gente aí da arquitetura. Show, Hector. Então, né, como o Hector falou, né, o CorelTalk em si ele é uma plataforma open source, né, só que como a gente tem essa preocupação de estar ali caminhando com uma plataforma que a gente está querendo o tempo todo, sempre está usando a versão mais recente e tal, a gente tende a entrar com features nele, ou indo via issue, ou levantando um PR, mas nem sempre o pessoal do CorelTalk, eles aceitam essas features novas até por conta lá do planejamento deles, né, e é uma coisa que a gente faz, é sempre trabalhar algumas aplicações que a gente vai criando ali em paralelo, que comunicam com o CorelTalk, né, para que a gente consiga abarcar as features que a gente precisa, né. E aí, falando sobre a questão da arquitetura, um ponto importante que a gente trouxe aqui é que quando a gente fez a migração, né, da plataforma de comentários antiga para essa plataforma nova do CorelTalk, a gente passou a utilizar um serviço de plataforma as a service, né, que é o Tsuru, que é um serviço que a gente usa em muitas aplicações aqui na Globo, né, o Tsuru, para quem não conhece, ele é uma plataforma as a service open source, que é desenvolvido aqui pela Globo, né, então ele dá o poder de qualquer pessoa poder hospedar seu plataforma as a service aí em qualquer nuvem e tal. Então, quando o desenvolvedor vai subir uma aplicação em cima do Tsuru, ele não precisa se preocupar em questões de infraestrutura e tal, tipo de criar máquina virtual, de ver quanto de memória tem, quantos cores precisa, essas coisas assim, né. O Tsuru, ele se assemelha muito ao Heroku, né, tipo, para quem conhece o Heroku, ele tem aquele esquema de, tipo, de a gente ter o nosso repositório ali e tal, dizer qual que é a tecnologia, aí a gente vai lá e faz um git push para um repositório específico, ele trata de fazer o deploy bonitinho, né, então quando a gente começou a usar o CorelTalk, a gente passou a usar o Tsuru, e aí ele traz essas features, além, tipo, de facilidade, né, em relação a poder fazer deploys e tal, ele também permite a gente fazer o escalonamento da aplicação bem mais facilitado, né? Então a gente pode ir lá na configuração do Tsuru bem facinho, tipo, via um CLI lá dele, poder adicionar mais ou menos units, dependendo da demanda, né? Então naquele problema que eu comentei mais cedo, de que se a gente precisa abarcar, né, uma quantidade maior de pessoas ali reagindo a comentários, comentando e tal, a gente pode bem facilmente ali no Tsuru aumentar a quantidade de instâncias. Pode passar, Hector? Opa. E aí, falando mais aqui da arquitetura da gente, né, ó, uma coisa que a gente teve que se preocupar aqui quando a gente foi criar passar a usar o CorelTalk, é em fazer um rollout progressivo. O que é isso? A gente já tinha uma plataforma de comentários, né, que era o globo.com/comentários, que o Hector mostrou agora há pouco, né, e quando a gente precisou fazer o deploy do CorelTalk, a gente precisava sentir como é que funcionava o CorelTalk, como é que ele se comportava em termos de infraestrutura que a gente estava passando para ele, quais produtos que a gente queria aqui da Globo, que a gente queria colocar o CorelTalk primeiro, ou quais que a gente precisaria esperar um pouco mais, se a gente queria fazer isso por editoria, né? E aí o que a gente decidiu? A gente criou uma aplicação, que é uma aplicação de rollout progressivo, que é a aplicação que o cliente, quando vai tentar fazer um comentário, é a primeira aplicação que ele se comunica, digamos assim, dentro da nossa arquitetura aqui do comentários, né? E aí o que esse rollout progressivo faz? Ele é uma aplicação que ele verifica, a gente configura umas coisas ali na frente dele para dizer, tipo assim, o G1 a gente vai colocar o CorelTalk, mas o Globo Esporte a gente vai colocar comentários antigos, né? E aí quando o usuário tenta acessar esse cara, ele redireciona para qual é a plataforma de comentários correta, né? E aí, passando essa questão do rollout progressivo, entrando aqui mais na nossa infra, né? Como eu falei, a nossa infra ela é virtualizada ali no Tsuru, certo? E aí, ali dentro, a gente passa as aquisições por um Nginx, né? Um Nginx que a gente tem para cada instância de CorelTalk que a gente tem. E aí, quando ele se comunica com o CorelTalk, a gente também tem um tratamento lá para verificar qual que é o CorelTalk que ele vai se comunicar especificamente. Porque a gente meio que dividiu a carga de requisições que a gente recebe entre alguns produtos que a gente tem aqui na Globo, né? A gente aqui entende que o produto G1, o Globo Esporte, ali, o GE, eles são produtos que têm uma carga maior de comentários, a galera bem engajada ali para comentar sobre as questões que esses sites apontam ali e tal. Então a gente decidiu separar essas aplicações em aplicações, tipo, em instâncias separadas mesmo, porque a gente consegue escalar ali mais facilmente com o Tsuru e tal. E a gente criou uma terceira aplicação, que é a do CorelTalk genérico ali, para a gente poder colocar outros produtos que a gente tem aqui na Globo que tem um fluxo menor de comentários, né? Então, como eu falei, o cliente ele recebe aqui, ele vai tentar ali fazer a sua intenção de comentário, né? Ele passa pelo rollout progressivo, aí a gente decide se vai no CorelTalk ou não. Se a gente decide
pelo CorelTalk ele passa pelo Nginx, que faz o balanceamento de carga entre algumas instâncias ali do CorelTalk, né? E aí o próprio CorelTalk em si, ele tem algumas integrações que a gente precisa fazer com alguns serviços externos ao CorelTalk, né? Uma integração que a gente precisa fazer foi com o GlobalID e com a Google Cloud, que a gente vai falar nos próximos slides. E aí, pois é, a integração com o Google Cloud é uma integração que a gente fez para utilizar uma API chamada Perspective API, que é uma API que a gente utiliza para fazer análise de textos, para entender se aquele texto ele é tóxico ou não. Tem um esquema assim na moderação do CorelTalk que ele permite a gente poder passar isso para uma API e a gente meio que decidir se aquele comentário ele deve ou não entrar numa fila de moderação para ser analisado por um ser humano com um cheiro ali de que esse comentário ele pode ser tóxico ou não. Pode passar aí, Hector? E aí o fluxo funciona mais ou menos assim, né? O usuário ele tá ali, ele comenta um comentário ali tóxico, manda ali um seu boboca, alguma coisa assim. E aí isso é passado para o CorelTalk. O CorelTalk ele passa isso para o Google Cloud. A Perspective API ela roda dentro do Google Cloud e a API ela retorna para a gente em cima do texto do comentário do usuário se aquele comentário ele é tóxico ou não e um score de quão tóxico é aquele comentário. Tipo, ele é 90% tóxico, 70% tóxico. E aí dependendo disso, isso é passado de volta para o CorelTalk e o CorelTalk decide se aquele comentário ele entra numa fila de moderação ou não. E aí, a gente fez um teste aqui no nosso time, utilizando essa API da Perspective API, para entender qual que era a acurácia que ela tinha em relação a entender se um comentário era realmente tóxico ou não. Porque acaba que tem muitas questões, talvez até mais filosóficas, assim, sobre como que a pessoa está ali comentando, se algumas palavras elas podem indicar toxicidade ou não, então. E a gente decidiu fazer esse teste. A gente pegou alguns comentários de alguns usuários que a gente considerava alguns tóxicos, outros não. Passou para uma equipe de moderação moderar e passou para o Perspective API moderar. Né? E nisso a gente chegou no resultado de acurácia de 67%, que para a gente é bem tranquilo, porque a Perspective API, nesse caso, lá no CorelTalk, ela é usada apenas para ajudar o moderador a fazer uma moderação mais eficiente, né? Tipo, ele já bate o olho ali no comentário e já vê que tá marcado ali como um comentário com 90% de chance de ser tóxico, né? Isso dá uma ajuda no moderador, ainda mais para uma pessoa que está ali moderando localmente vários comentários de todo mundo que está ali engajado nas plataformas, tá? Então é bem útil para a gente. Uma outra integração que a gente fez foi com o GlobalID. O GlobalID ele é um serviço que a gente tem aqui na Globo para lidar com conta do usuário, autenticação e tal. E assim, o CorelTalk ele tem um esquema dele de fazer o tratamento de usuário, fazer login, cadastro, só que a gente optou por fazer a integração com esse serviço da gente, né, com o GlobalID, para que o usuário não precise fazer duas contas, né? Tipo, quando o usuário se cadastra na conta Globo, ele já está apto a se cadastrar no comentários para comentar, né? Então, quando o usuário ele acessa o nosso widget ali de comentários, a gente comunica com uma aplicação que a gente criou, que é uma aplicação de autenticação. Né? Essa aplicação de autenticação, ela verifica com o GlobalID se aquele usuário ele existe e tal ou não. Se ele existe, ela verifica se isso já está cadastrado no Talk. E aí, se ele não tiver cadastrado no Talk, ela trata de ir lá no Talk e fazer o cadastro do usuário para que quando ele comentar, ele já tenha associado que aquele comentário é daquela pessoa ali, né? Caso o usuário já esteja cadastrado, ele só faz um processo de login e devolve para o widget de comentários. Isso acontece transparente para o usuário, né? Se o usuário já tem conta ali na Globo, ele clicar ali que ele quer entrar para entrar na discussão, ali ele só vai ver ali um carregando rapidinho e já deve ver tipo a caixa ali de comentários aberta para ele poder comentar. Mas acontece toda essa parafernália aqui por trás para poder permitir que o usuário tenha uma cópia desse usuário lá dentro da base do CorelTalk, que é separada da base do GlobalID, né? Uma outra integração que a gente também teve com o GlobalID foi mais ali sobre a questão da LGPD, né? O CorelTalk, como o Hector falou, ele já tem algumas funcionalidades ali visando ele ser compliant com a GPDR, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados ali da Europa. E aí, como a LGPD brasileira ela é muito baseada na GPDR, acaba que a gente consegue usar essas features e isso ajuda muito a gente, né? A gente tem esse meio caminho andado. Então, quando o usuário ele solicita a deleção da conta dele, ele faz isso lá pela conta da Globo, né? Ele fala que ele não quer mais ter a conta da Globo, via GlobalID, e aí a gente recebe um evento, né? Que é um evento dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que aquele usuário ele está com a intenção de deletar a conta, né? E aí a gente, como o CorelTalk ele já tem essa funcionalidade de lidar com a GPDR e tal, e ele tem uma API GraphQL que ele expõe para a gente poder fazer integrações externas, a gente usa essa API, a gente dispara uma mutation naquela aplicação ali de tratar o evento para o CorelTalk, uma mutation indicando que aquele usuário tem que ser deletado. Então,
CorelDRAW ele vai lá e trata de deletar todas as coisas que aquele usuário fez ali na base, né? Deleta o usuário, deleta os comentários, deleta as interações que ele teve, para que a gente fique ali de acordo com o que a lei está pedindo, né? Então é dessa forma que a gente faz essa integração. Pode passar, Hector. Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre a parte de SRE da aplicação. Então, como a gente comentou, a nossa plataforma de comentários antiga, ela tinha poucos alertas, ela tinha pouca monitoração. Então, a gente não conseguia se precaver de problemas, a gente não conseguia atuar rapidamente em cima de problemas que existiam ali na aplicação. E como o SRE ele é muito difundido ali na Globo, ali na nossa área, inclusive no nosso time, a gente trouxe ele para dentro do time de comentários, né? O SRE, para quem não está familiarizado, é Site Reliability Engineering, algo como engenharia de confiabilidade de sites. Então, ele procura trazer práticas que vão aumentar a confiabilidade das suas entregas, da sua aplicação de forma geral. E todas essas práticas são pautadas em métricas, em você estabelecer expectativas do que a sua aplicação está funcionando baseado numa métrica. Então, eu posso dizer que a minha aplicação está saudável quando a latência dos meus requests são abaixo de 100 milissegundos, ou quando a disponibilidade dela está acima de 99,99%, sei lá. Então, você pode definir as expectativas que você tem em cima da sua aplicação, e se essas expectativas são ultrapassadas, são violadas, a gente pode receber um alerta, por exemplo, e atuar prontamente em cima disso para reverter ali algum bug em produção, enfim, esse tipo de coisa. Ou até para se precaver de algum problema que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a algumas horas. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente quis trazer para dentro de comentários. E a gente tem aí 3 ferramentas principais para isso, que é o Grafana, o Sentry e o Prometheus. O Grafana é um visualizador de dashboard. A gente consegue visualizar nossas métricas ali, enfim, todo esse tipo de métrica que tem. O Sentry a gente consegue ver alertas que a gente recebe da aplicação, a gente consegue receber alertas de exceções que foram lançadas durante a execução da aplicação, enfim. E o Prometheus é onde a gente cria, é open source, e a gente cria as métricas que vão ser enviadas pela aplicação para, enfim, para a gente contabilizar diversos contadores, a gente pode ter contadores de comentários criados, contadores de threads lidas, enfim, a gente pode criar qualquer tipo de métrica e enviar para o Prometheus para a gente ter controle em cima dessas métricas. Então, essa tríade aí, ela nos apoia muito nessas questões de SRE. Esse gráfico aí vocês podem ver os nossos SLOs, que são os nossos objetivos em cima das nossas métricas ali, né? A gente tem um objetivo em cima de latência, objetivo em cima de erros, e eles são todos verdinhos justamente porque a gente não tem nenhuma... porque está tudo certinho nesse momento aí do print, né? Mas se tivesse, por exemplo, uma latência muito alta, uma taxa de erros muito alta, a gente poderia receber um alerta para se precaver em cima desse erro, né? Então, a gente também configurou isso, né? O que a gente espera, o que é saudável em cima da nossa aplicação. Qual é a latência que é saudável, qual a quantidade de erros que é saudável. Essa aí já é uma tela de outro dashboard, mas aqui a gente consegue ver as diversas métricas que a gente criou em cima do Prometheus. Então, a gente criou métricas de comentários curtidos, comentários criados, usuários deletados, taxa de comentários criados por minuto. E a gente consegue monitorar aí, ver a disponibilidade da aplicação também. A gente consegue monitorar, ter um retrato de como a aplicação está agindo e da saúde dela de forma geral, né? Isso é muito importante para a gente ter uma noção do que está acontecendo, se vai precisar demandar mais infraestrutura, enfim. Apesar de que a gente também tem um auto-scale na nossa aplicação, né? Eu acho que o Ricardo até comentou antes. A gente tem uma regra ali de que se a aplicação está sendo muito demandada, ela está com uso muito alto de CPU, a gente automaticamente já escala mais infraestrutura para ela. É um processo automático, totalmente transparente para a gente. Que também foi uma coisa que a gente conseguiu graças à virtualização da nossa infraestrutura, né? Uma coisa que a gente não tinha antes. E esse aí já é um print do Sentry. Aí a gente consegue ver os nossos alertas, onde a gente vai atuar em cima deles e ter uma visão de cada erro que foi chegando ali na aplicação. Se a gente clicar em uma dessas linhas, a gente já vai ver detalhadamente, né, a stack trace de qual parte do código que deu o problema, qual é o input que o usuário usou, enfim. Então, tudo isso apoia a gente, essas 3 ferramentas apoiam para a gente conseguir lidar com uma boa saúde da aplicação ali. Então, só para fechar a apresentação, a gente trouxe diversos problemas da plataforma antiga, né, como a infra física dedicada, os deploys eram complexos e demorados, a dificuldade de escalar,
E com a nossa nova realidade, a gente trouxe uma infraestrutura virtualizada de tamanho flexível, a gente trouxe deploys rápidos utilizando o Tsuru, e a aplicação ficou mais fácil de escalar utilizando máquinas virtuais aí com o Tsuru, né? Então, a gente teve grande ganho aí usando a infraestrutura virtualizada do Tsuru. E outros problemas que a gente tinha também era a única base de dados para todos os produtos da Globo, código legado, poucos alertas. Agora a gente decidiu separar a infraestrutura em 3 grupos de acordo com o seu uso, como o Ricardo comentou. A gente tem uma infra para o G1, uma infra para o GE e uma infra para os outros que têm um uso menor de comentários. A gente agora tem o Coraltalk, que está sendo mantido ativamente pela comunidade open source, uma ferramenta bem madura, bem testada, enfim, muito boa. E a gente adotou o SRE com monitoração e alertas mais específicos. Então, com isso, a gente conseguiu aí chegar num ecossistema de comentários muito mais amadurecido, né, em relação àquela plataforma antiga de comentários. E a gente agora pode continuar evoluindo, né, trazendo mais features, enfim, evoluindo cada vez mais a nossa plataforma. E, bom, com isso a gente fecha a nossa apresentação. Se vocês gostaram aí do que vocês viram, a gente tem vagas na Globo, estamos sempre com vagas na Globo, então fica aí o convite também, tem o site do vempraglobo.com.br, onde tem lá as vagas. E se vocês quiserem entrar em contato comigo ou com o Ricardo, a gente tem nossos LinkedIns, os nossos e-mails, tirar dúvida da apresentação ou da Globo, enfim, a gente está aí disposto para isso. É isso aí, gente. Agradeço o tempo de vocês. Valeu. Valeu, galera.